Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Franciele Vigo, essa é a doutora Carla Vigo. Nós estamos aqui na Clínica Efeto, dando então continuidade ao nosso ciclo de entrevistas com grandes profissionais da medicina. Hoje nós temos o prazer de receber aqui duas especialistas em ginecologia e obstetrícia, a doutora Eliane Basso e a doutora Cristina Ritter. O assunto de hoje vão ser os diferentes métodos contraceptivos. Com a vida moderna, com a nova sociedade e o papel da mulher na sociedade atual, ter um método contraceptivo seguro e eficiente é fundamental para a gente poder planejar o momento correto da maternidade. Apesar de parecer um contrassenso falar de anticoncepção e de fertilidade, na verdade, muitas vezes a escolha do método contraceptivo pode justamente ajudar na fertilidade no futuro. Por exemplo, métodos de barreira que vão proteger contra DSTs. Para paciente que tem endometriose, a gente sabe hoje que tem métodos que vão ajudar muito, às vezes, a controlar e até fazer a doença regredir. E, além disso, na verdade, apesar disso, ainda tem pacientes que acham que o uso prolongado de contraceptivo atrapalha as chances de engravidar depois. Então, para esclarecer melhor tudo isso, né, que nós convidamos as grandes especialistas e gostaríamos de iniciar perguntando para aquela paciente que chega e quer um método contraceptivo, como vocês fazem essa abordagem inicial? Na verdade, assim, a gente acaba escolhendo o método de acordo com a idade e o interesse de cada paciente. Cada uma chega com um objetivo, às vezes não só anticoncepção, mas assim outras características, como cuidados com pele, oleosidade. Então, o método vai depender muito do que a paciente quer, da idade dela e se tem alguma outra patologia associada. Então, temos diversas opções para essa paciente e podemos ver nessa mesinha. Então, nós temos os de uso, as pílulas combinadas, pílulas de uso contínuo, anel vaginal, implantes, adesivos, injetáveis, e de acordo com o que essa paciente tem de interesse, a gente vai escolher o método adequado. Vamos começar falando um pouquinho então sobre a pílula anticoncepcional, que eu acredito que seja ainda o método mais popular, mais procurado, e apesar de a mídia teve lançando notícias um pouco bombásticas a respeito dela, como é que é a abordagem inicial de vocês quando a paciente deseja usar uma pílula anticoncepcional? Eu acho que assim, a pílula anticoncepcional ainda é o método mais utilizado, é o método que as pacientes normalmente, adolescentes e jovens, já vêm com o intuito de usar. E é um método assim excelente, e eu acho que até essa questão a mídia acabou atrapalhando um pouco as pacientes, porque na verdade se desconhecem os riscos de trombose. A população em geral não sabe que o risco de uma trombose numa gestação ou no pós-parto é muito maior, muito superior ao uso de uma pílula de anticoncepção. Então acho que até seria importante colocar os dados para que a população entendesse, até para esclarecer, e não ficar esse mito de que pílula causa trombose, né? Existem poucas situações, né? Existem algumas doenças, algumas patologias que contraindicam mesmo. Por exemplo, claro, a paciente ter uma trombose prévia, a paciente ter uma síndrome antifosfolípide que realmente contraindique o uso. Tem algumas doenças, mas muito raras, que contraindicam, que a gente na anamnese já, na conversa com a paciente, vai conseguir determinar e orientar. Por isso que é importante que as pessoas não iniciem uma pílula por conta própria, que elas sempre procurem um profissional para avaliar isso, né? Quais são os índices, então, de trombose na população em geral? 4 a 5 a cada 10 mil que não usam anticoncepção vão fazer trombose, né? Então, de 4 a 5 pacientes em 10 mil fazem trombose sem usar nada. Aí, as que usam anticoncepcional, 9 a 10 em cada 10 mil podem fazer uma trombose. Aumenta muito pouco, é quase insignificante, né, o número de pacientes a mais que vão fazer trombose pelo uso do contraceptivo, independente de qual contraceptivo for, isso a gente pegando no geral. Já na gestação, é 30 pacientes a cada 10 mil que podem fazer trombose. E no pós-parto imediato, ali os primeiros 40 dias,
dias, 300 a 400 em cada 10 mil. Então, para vocês verem que o risco de trombose na gestação e no pós-parto é muito superior ao risco de usar um anticoncepcional. Então, eu acho que é bem importante esclarecer, porque muitas pacientes engravidaram e estão engravidando, né, em função de não estarem usando anticoncepcional por causa da trombose, e no fim elas estão correndo muito mais risco do que se estivessem usando um método contraceptivo, né? Então, no fim, a falta de informação. E a gente tem alguns tipos de pílula, né? A gente tem também o Mirena, que são pílulas só com progesterona e que, inclusive, pacientes que tenham risco de trombose podem usar. Então, às vezes, a falta da informação também, né? Existe também o DIU de cobre, agora o DIU de prata. Então, a gente tem opções para aquelas pacientes que não podem ou não querem usar. Eu tenho pacientes, às vezes, que não querem usar porque acham que a pílula da celulite, que engorda, que, enfim, retém líquido e não desejam. Então, acho que também a gente tem opções para oferecer. Eu acho que tem bastante coisa. É justamente aquela individualização Isso aí, que eu estava então, falando eu acho no início, né? extremamente importante uma primeira consulta bem feita, uma anamnese bem feita, sabendo das patologias que essa paciente pode vir a ter. Hipertensão é uma das causas, assim, de talvez não fazer uso de anticoncepcional com estrogênio, mas aí cada situação deve ser individualizada, cada paciente é avaliada por si, né? Isso, procure um E ginecologista. sempre procurar o médico pra e ter a conversar orientação correta. antes de mais nada, porque como a doutora Cristina falou, os riscos de uma trombose numa gestação, num puerpério é muito maior do que o uso correto de um anticoncepcional. Então, escolher adequadamente é extremamente importante, né? E a gente recebe aqui muitas pacientes que acabam perguntando se o uso prolongado da pílula ou de outros métodos contraceptivos leva à infertilidade, né? Ou pelo menos que retarda, usei pílula há muito tempo, preciso parar antes. Como é que vocês recebem essas dúvidas também? Enfim, para tentar tranquilizar essas pacientes que justamente ao contrário, elas devem usar para se proteger, né? Com certeza. Na verdade, o uso do anticoncepcional não vai dificultar uma gestação. O problema é que muitas mulheres acabam pensando em ter filhos numa idade mais avançada. E quando resolvem engravidar, talvez não consigam, mas não pelo tempo prolongado do uso do anticoncepcional, mas sim pelo fator idade. Isso. E o que tem acontecido também é que, na verdade, a gente tem visto, assim, as pacientes, elas têm uma ideia, um mito de que a pílula realmente diminui fertilidade, que há necessidade de parar muito tempo antes para a fertilidade retornar. E essa informação não é verdadeira. Então, acho que é bem importante, assim, que a gente esclareça isso para as pacientes. Eu normalmente digo para as minhas pacientes 1-2 meses antes da data que você quiser tentar engravidar, aí sim pare a pílula, porque a pílula regula os hormônios, né? É uma ideia muito simples para nós que temos o conhecimento, mas ela deixa tudo ajustadinho. Tanto é que tem mulheres que esquecem um comprimido e engravidam, para ver o quanto a fertilidade fica bem com o anticoncepcional. E já às vezes sem a pílula, né, fica tudo bagunçado, até os ciclos bem irregulares, uma falta de ovulação. Então a gente tem um benefício com a pílula, além da prevenção de endometriose, que é uma grande causa de infertilidade ou controle da doença, né, pelo menos, e que é uma coisa que também a gente tem comentado, porque tem pacientes que têm também clínica, assim, compatível com endometriose, tem às vezes uma cólica muito importante, tem um fluxo também muito grande, até às vezes ficam anêmicas em função do fluxo. Então a gente tem muitos benefícios da pílula, né, no controle dos sintomas e até na estética, às vezes a pele acneica, principalmente as jovens, né, o excesso de oleosidade de pele e a questão de pelos também em excesso, às vezes, que são coisas que a pílula melhora. Então, eu acho que aquela paciente, mesmo que jovem também, às vezes que vem para a gente, quer um método contraceptivo, que as mães não querem, é importante a gente, quando a gente sente que a paciente vai iniciar a vida sexual, que a gente já dê uma pílula para que ela previna uma gestação e oriente o uso do preservativo associado, que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né? Então, é uma coisa que a gente tem que orientar também, mas acho que é bem importante a gente proteger essas meninas moças, assim, porque tem se iniciado muito precoce a atividade sexual, né?
Então, acho que a gente tem esse papel também. Outro fator também é a síndrome dos ovários policísticos, que muitas vezes as mulheres acabam não fazendo uso do anticoncepcional, ficando com uma menstruação irregular, com uma pele com mais oleosidade, e isso também vai atrapalhar na fertilidade dela, porque a partir do momento que ela resolver gestar, ela tem mais dificuldade. Se ela estiver usando uma pílula adequada, facilita também esse momento da ação. Perfeito. E o anel vaginal? Como vocês indicam? Como vocês levam? Como é que é a característica da paciente? Vamos falar um pouquinho sobre ele. O anel vaginal, tanto o anel vaginal quanto também aqui o adesivo, né? A gente tem indicado para aquelas pacientes às vezes que não conseguem utilizar o comprimido por via oral, ou por terem náusea, ou até pelo também o esquecimento, né? Tem pacientes que esquecem muito, então tem a facilidade, tá? O anel vaginal, a gente até tem aqui um protótipo assim para mostrar para vocês, né? Essa seria a vagina, claro que a vagina ela é colabada, né? Aqui ela está em aberto, e aqui o útero, então os ovários, né? A gente tem um insertor hoje em dia, porque a grande dificuldade às vezes era das pacientes na colocação do anel vaginal. Então a gente tem hoje em dia um insertor para facilitar, onde a paciente coloca e aperta aqui, e aí o anel vaginal fica ali dentro, né? Então, facilitou bastante também para aquelas pacientes que tinham uma dificuldade, porque qualquer local da vagina ele funciona, pode ter relação com o anel, não precisa retirar no momento da relação, usa 3 semanas o anel, remove por 1 semana e depois recoloca. Nessa 1 semana que remove, vai ter o período menstrual. Então, foi um método revolucionário, assim, que realmente as pacientes se adaptam bem, não dói, não sente nada, é como se não tivesse nada dentro de si. E muita gente desconhece o método, apesar de ele já existir há muito tempo. Tem um certo preconceito também com manipulação, então é importante a gente esclarecer essas pacientes dessa forma desse uso que facilita bastante a vida delas, né? Com certeza. O adesivo também, a gente troca 1 vez por semana, ele é assim, aí pode colocar num lugar mais escondido, né? A gente usa às vezes no braço, no abdômen, mas a gente pode colocar aqui atrás, que tape mais no verão, tape com a calcinha do biquíni e tal, que também é um método que ajuda muito, assim. Às vezes a gente tem dificuldade realmente, porque a injeção não é boa, né? Não é prática também. Caiu no domingo dia de fazer a injeção. Sim. Aí tem que procurar um atendimento, alguém que faça. Então, às vezes o anel, daí já o adesivo, eles facilitam nesse aspecto, né? Então, acho que a gente tem muitas opções de métodos. Hoje em dia não tem mais como uma pessoa não se adaptar e não encontrar alguma coisa. A gente tem usado em pacientes, independente de ter filhos ou não ter filhos, a gente pode usar o Mirena, a gente pode usar, né, anel, enfim, a gente tem várias opções, assim, que eu acho que a gente também consegue daí suprir, né, todas as necessidades. E a ligadura tubária? Vocês têm ainda bastante procura? A questão dos efeitos adversos ainda incomoda? Então, como é que é no consultório de vocês? Algumas pacientes vêm com desejam a ligadura, ou pelo menos vêm e questionam. Quando a gente orienta sobre o sangramento, que geralmente aumenta muito depois da realização da ligadura, elas acabam optando por outro método. E nós temos métodos seguros depois de uma certa idade, que não precisa ser um método definitivo, como a ligadura tubária. Então, ainda é procurado, mas eu acho que vem reduzindo com a chegada do Mirena. Acho que aí entra o papel do DIU, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho Mirena, do DIU. Isso aí. Eu acho, o que eu percebi no meu consultório, na minha clínica particular, assim, que enquanto não existia ou não era muito divulgado, né, o Mirena e o DIU, enfim, há uns anos atrás, realmente a gente não ouvia tanto falar, não era tão usado como agora, a gente fazia mais laqueadura. E hoje em dia a gente tem feito menos por conta da gente ter essas opções, né? O que também acontece? Vocês devem receber pacientes arrependidas de uma laqueadura, que acabam tendo que vir para a fertilização, né? Que daí não existe mais como reverter, praticamente impossível a reversão. E ainda quando reverte, aumenta o risco de uma gestação
situação ectópica, né? Que é um grande problema, que é uma emergência médica, que é risco de vida. Então, às vezes não vale a pena nem tentar uma reversão para não correr. Então, acho que aí entra, né, daí até o papel de vocês e até a gente recebe as pacientes às vezes mais jovens, elas trocam de parceiro, perdem um filho, coisas acontecem inesperadas, né? Então, eu acho que tá perdendo um pouco o espaço a laqueadura. E eu acho que a laqueadura, na verdade, não é ela em si que aumenta o fluxo. O que acontece é que o método hormonal, ele diminui o fluxo. E aí a pessoa nem sabe mais como era a menstruação, porque ela passou a vida inteira tomando pílula, ela parou só para engravidar, e aí depois ela faz uma laqueadura pós-parto, ali durante o parto, enfim, e aí depois elas, mas agora eu voltei a menstruar, eu sangue um horror. Na verdade, ela nem sabia como era o padrão menstrual. E aí, claro, ela volta a menstruar normal, com nenhum método. Então, acaba, às vezes, tem esse viés. incômodo, né? Às vezes a gente acaba tendo E que usar o além do método que junto. o útero de uma mulher com mais idade, ele tende a ser mais adenomioso, então ele aumenta de volume, por isso também esse fluxo maior. Nem sempre é só associado à ligadura, né? Sim. Mas são várias situações que vão levar a essa paciente ter maior volume de sangramento, acabando tendo anemia e, de repente, chegando lá, tendo que fazer uma esterectomia, que acho que a gente pode evitar fazendo uso de outras... Ou colocar o DIU para diminuir o sangramento, né? Pois é, muitas vezes é necessário, mas muitas pessoas já fazem a ligadura justamente para não ter que fazer uso de mais nada. Então elas acabam ficando frustradas quando precisam de usar 2 métodos, por exemplo, né? Claro. Às vezes as pacientes chegam, né, hoje acho que cada vez mais, com o uso de contraceptivo e querem engravidar. Né? Aí vocês orientam, esperar um pouquinho, usar ácido fólico, enfim, esse planejamento antenatal. Pedem exames, sempre, qual é a com rotina certeza, de vocês? sim, a gente sempre solicita os exames para ver se está tudo bem e já se inicia, sim, o uso do ácido fólico prévio à gestação. No mínimo uns 3 meses, né? 3 meses antes. E fazer todos os exames de rotina. Hoje as mulheres estão engravidando mais tarde, então exames de mama, citopatológico do colo do útero, uma ecografia para avaliar como é que está esse útero, os ovários. Com certeza sempre uma boa avaliação. E daí sim se planeja a gestação. E a orientação do tempo de espera para as coisas acontecerem naturalmente, acredito que também seja sempre orientada, que acho que é uma informação que é bem relevante, né? Até os 35 anos, podemos aguardar 1 ano, passando dos 35 anos, como a nossa fertilidade não se modernizou, apenas 6 meses. Com certeza. A gente orienta assim. Eu acho que é bem importante essa questão da orientação, porque as pacientes às vezes têm muita resistência a vir à clínica. Então, mesmo que elas já estejam por anos não conseguindo, aí às vezes que elas conseguem, né, enfim, procurar espontaneamente, pelo menos. Então, acho que é bem importante a gente colocar como a fertilidade cai com a idade e estimular elas a engravidar mais cedo. Eu tenho feito isso no meu consultório, mas não tenho tido muito êxito. A maioria das minhas gestantes estão numa faixa etária adiantada. Mudou muito, né? O perfil sim, social mudou bastante. demais, né? E a gente vai ter que tentar se adaptar a isso também, né? Tanto na contracepção quanto na fertilidade, a gente vai ter que mudar a nossa abordagem, é verdade. Mas acho que a orientação com grandes profissionais certamente é o primeiro passo para conseguir ter sucesso no planejamento da maternidade, ou de não ter, ou de não ser mãe, mas tudo parte de uma orientação correta. Doutoras, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para muita gente. Foi um prazer receber vocês aqui. Estamos em casa. Prazer nosso. Obrigada, gurias.